Bem antes da sigla SUV virar moda no Brasil, um modelo da Willys já conquistava corações, a Rural. Considerado o primeiro utilitário esportivo nacional e um dos carros mais marcantes da história brasileira, a Rural encerrou sua trajetória sob a marca Ford. A Willys Overland do Brasil foi fundada em 1952 e a Rural logo se tornou um sucesso. Em 1967, a Ford assumiu o controle da empresa e a Rural continuou a ser fabricado e vendido por mais 21 anos. De 1956 a 1977, consolidando-se como um ícone da indústria automobilística nacional. A Rural era um veículo versátil, perfeito para o estilo de vida brasileiro. Robusto e espaçoso, era ideal para famílias e aventuras, tanto no asfalto quanto na terra. Sua produção se encerrou em 1977, deixando saudades nos fãs desse clássico inesquecível. Mas você tem conhecimento do motivo pelo qual a Rural obteve tanto êxito no Brasil? Você está familiarizado com suas origens? E sabia que ele já incorporava o motor do Ford Maverick? Assista até o final deste vídeo para descobrir esses detalhes e muito mais sobre a trajetória da Rural. Para compreender a história da Willys Rural, é necessário retroceder até os anos 40, mais precisamente no final da década. Nesse período, a Willys planejava disponibilizar ao público civil um veículo baseado em seu utilitário Jeep, amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial e recentemente encerrado. A estratégia da marca americana consistia em criar uma nova carroceria com a robusta mecânica do Jeep, promovendo-o nas propagandas da época como Victor Car, ou o carro da vitória. Contudo, surgia um desafio significativo. A Willys não fabricava suas próprias carrocerias e os produtores existentes estavam sobrecarregados com uma demanda elevada, incapazes de aceitar novos pedidos. Além disso, os recursos financeiros disponíveis para a marca naquela época eram limitados. Diante desse cenário, o designer do Victor Car, Brooks Stevens, encontrou uma solução. Para resolver esse desafio naquela época, as peruas eram fabricadas a partir de carros convencionais, aos quais eram adicionadas estruturas de madeira para aumentar seu comprimento, proporcionando uma maior capacidade de transporte de passageiros. Foi nesse contexto que Brooks Stevens concebeu um conceito inovador nos Estados Unidos, uma perua Jeep baseada em uma wagon com uma carroceria totalmente em aço. Essa abordagem se revelou mais eficiente para a produção em larga escala, oferecendo maior segurança e facilidade de manutenção, em comparação com os modelos tradicionais que possuíam carrocerias de madeira. O design da carroceria em chapa metálica apresentava linhas simples e retas, possibilitando a fabricação por empresas do setor de eletrodomésticos. Além disso, o espaço para bagagem era generoso. Nos primeiros anos, um detalhe curioso era a pintura das laterais em cor creme, enquanto os painéis da carroceria eram pintados em marrom claro, simulando as populares carrocerias de madeira da época. A Station Wagon estava equipada com um motor de 2 litros, 4 cilindros e 2 tempos, com válvulas de admissão no cabeçote e válvulas de escape no bloco, gerando uma potência bruta de 63 cavalos. Inicialmente, o utilitário possuía apenas tração traseira, com a versão 4x4 sendo introduzida 3 anos depois, em 1949. Além disso, em 1947, a van furgão foi lançada sob o nome de Sedan Delivery. Essa variante era entregue com assento exclusivo para o motorista e sem vidros laterais traseiros. No Brasil, visando a robustez e a economia do modelo americano, a Willys Wagon do Brasil optou por montar localmente o veículo com peças importadas. Após avaliar que suas qualidades de resistência seriam ideais para enfrentar as desafiadoras estradas brasileiras da época, a marca já realizava a montagem local do Jeep Universal, desde 1954 em sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo. A montagem dos modelos começou mantendo o mesmo design da perua vendida nos Estados Unidos, mas recebeu o nome de Rural Willys. A nova Rural Willys era equipada com tração 4x4 e suspensão dianteira e traseira com eixo rígido e molas, apresentando um design simples e rústico, porém elegante devido à pintura bicolor, conhecida como saia e blusa. As opções de cores incluíam combinações como azul e branco, verde e branco e vermelho e branco. Na parte frontal, o veículo exibia faróis circulares com setas posicionadas logo abaixo, para-choques cromados, para-brisa dividido
e uma grade caracterizada por listras horizontais e verticais. A placa de identificação ficava no para-choque do lado direito. Ao longo da lateral, uma moldura cromada percorria desde o capô até as pequenas luzes, estendendo-se até a porta traseira, onde a placa de identificação era fixada. Mais abaixo, no fascinante para-choque cromado, que se abria em duas partes, a capacidade de carga totalizava 1.298 litros. O compartimento de carga contava com piso plano e o step era posicionado verticalmente. Além disso, o vidro traseiro era dividido. Internamente, a Rural exibia um interior simples e rústico, mas notável pelo amplo espaço. Destacavam-se os 2 assentos sólidos, com capacidade para acomodar 6 pessoas. O volante de 2 raios e os instrumentos, localizados no centro, ofereciam o essencial, incluindo velocímetro, medidor de combustível integrado e medidor de temperatura. Sob o capô, a Rural utilizava o motor BF161, com capacidade de 2,6 litros, e que entregava 90 cavalos de potência bruta a 4.400 RPM e 18,6 kg de força-metro de torque a 2.000 RPM. Esse conjunto mecânico era acoplado a uma transmissão de 3 velocidades. Com essa configuração, o modelo acelerava de 0 a 100 em 22 segundos, atingindo uma velocidade máxima de cerca de 120 km por hora. Embora esse desempenho fosse condizente com a proposta do veículo, a direção era lenta, exigindo múltiplas voltas do volante para se deslocar de uma extremidade à outra. Adicionalmente, a Rural possuía freios a tambor, sendo um veículo mais pesado. O consumo médio era de 7 km por litro. Se você está apreciando a história da Rural, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois continuaremos trazendo mais narrativas fascinantes como esta para você. 3 anos mais tarde, em 1959, o motor BF161 foi nacionalizado e passou a ser fabricado em Taubaté, São Paulo, tornando-se o primeiro motor movido a gasolina produzido no Brasil. Esse evento acelerou significativamente o processo de nacionalização do utilitário, alcançando aproximadamente 98%. Nos anos 1960, o Willys Rural passou por uma renovação em sua parte frontal, apresentando um design mais amplo e moderno desenhado por Brooks Stevens, o mesmo designer responsável pela criação do Jeep Station Wagon original. No entanto, esse novo visual era exclusivo para o mercado brasileiro. Outras atualizações incluíram lanternas traseiras, para-brisa e vigia traseiro em peça única. O teto do veículo também foi rebaixado, e alguns observadores afirmam que a parte dianteira lembrava o Palácio da Alvorada quando visto de ponta cabeça. Em 1961, foi lançada a versão pick-up do Willys Rural Truck, incorporando a nova frente que o utilitário havia recebido um ano antes. Essa pick-up versátil apresentava um preço competitivo, competindo com modelos como o Chevrolet 3100 e o Ford F100, sendo capaz de transportar até 750 quilos na caixa. Além da versão 4x4, a picape contava com opções como a versão 4x2, furgão van e cabine dupla, entre outras. Em 1964, a Willys lançou a Rural 4x2, com tração apenas nas rodas traseiras e alavanca de câmbio na coluna de direção dianteira. O veículo também se tornou mais confortável e estável graças à introdução da suspensão dianteira independente com molas helicoidais. Desde então, a Rural tornou-se amplamente utilizado tanto em ambientes urbanos quanto rurais. Naquela época, o Willys Rural já desfrutava de grande sucesso, sendo procurado para diversas finalidades, desde trabalhos pesados em terrenos acidentados e frotas empresariais até uso familiar, especialmente com a nova versão 4x2. Essa versatilidade foi um dos principais motivos para o seu sucesso contínuo. O Willys Rural no Brasil apresentava uma excelente combinação entre resistência e conforto, sendo também econômico para a época, potente, com freios eficientes e uma visibilidade adequada. Além disso, o modelo não tinha concorrentes diretos. O mais próximo era a Volkswagen Kombi, que tinha uma proposta mais focada no transporte de cargas, bagagens e passageiros. No entanto, a Rural era mais versátil, oferecendo tração 4x4 para alcançar locais de difícil acesso. Outras opções no mercado incluíam o Chevrolet Amazona, um utilitário espaçoso, porém não adequado para terrenos acidentados, e o Toyota Bandeirante com motor diesel, embora tivesse uma proposta diferente, semelhante à do Jeep Universal. Outro fator que contribuiu para as excelentes vendas da Rural
foi o preço competitivo. Em 1963, por exemplo, a versão 4x4 custava cerca de 1,63 milhão de cruzeiros, enquanto a versão 4x2 ficava em torno de 1,48 milhão de cruzeiros. Em comparação, o preço da Kombi era de 1,53 milhões, situando-se entre a versão 4x2 e 4x4 do Willys Rural. O Chevrolet Amazona tinha um preço consideravelmente mais alto, aproximadamente 2,91 milhões. Em 1965, novidades foram introduzidas no utilitário, como uma grade diferenciada na versão 4x2, a substituição do antigo limpador a vácuo por um elétrico e a adição de um câmbio de 3 marchas com a primeira marcha sincronizada. A Willys introduziu 2 variantes de acabamento para a Rural, a versão padrão e a de luxo. A versão padrão, como o nome sugere, apresentava menos detalhes cromados na parte externa e um acabamento mais simples. Como opcional, podia ser equipada com um diferencial autotravante, especialmente útil em estradas com buracos. Por outro lado, a versão luxuosa, conhecida como 4x2, oferecia o melhor acabamento interno, direção e volante do Aero, com detalhes cromados e calotas. Além disso, essa versão vinha com a pintura saia e blusa. Enquanto nos Estados Unidos o Jeep Station foi descontinuado entre 1946 e 1964 após a fabricação de mais de 300 mil unidades, sendo substituído pelo Jeep Agoneer, no Brasil, algumas picapes foram equipadas com um motor diesel Perkins 4203 de 4 cilindros, gerando 70 cavalos de potência. Esse mesmo motor foi utilizado em tratores da Ford. Em 1966, o carburador foi recalibrado para um consumo mais eficiente de combustível, foi adicionada uma roda livre no modelo 4x4 e o dínamo foi substituído por um alternador. No ano seguinte, em 1967, a Willys Overland do Brasil foi adquirida pela Ford, que assumiu o controle das operações e estabeleceu a Ford Willys do Brasil. Gradualmente, a Ford foi substituindo o marco Willys, mas a linha de Jeeps permaneceu ativa devido ao seu grande sucesso no Brasil. No entanto, os modelos Aero Willys e Itamaraty foram descontinuados pouco depois. Até mesmo um projeto desenvolvido pela Willys em parceria com a Renault foi abandonado pela Ford, mas acabou sendo concluído e lançado pela própria Ford, com o nome de Corcel. Em 1967, a Rural trouxe inovações, como a trava de direção, um câmbio sincronizado de 4 marchas e um novo painel de instrumentos agora posicionado na frente do motorista. No ano seguinte, em 1968, os veículos utilitários passaram a ser equipados com um motor Itamaraty de 3 litros e carburador de 2 cilindros, gerando 132 cavalos de potência bruta a 4.400 RPM e 22,3 kg de torque a 2.000 RPM. Com essa melhoria, o desempenho da Rural avançou significativamente, acelerando de 0 a 100 em 16 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 140 km por hora, proporcionando melhor desempenho em terrenos mais íngremes. Apesar de o projeto da Rural ser considerado antiquado na época, o veículo ainda era eficaz nas ruas e estradas brasileiras em 1970. Em um determinado momento, o Willys Rural passou a adotar o nome Ford Rural, abandonando o uso do nome Willys. A versão de luxo foi definitivamente descontinuada em breve, e o Jeep Willys Pickup também passou por uma mudança de nome para Ford F-75 em 1973. Devido à crise do petróleo nesse período, o racionamento de combustível tornou-se uma prática comum para os motoristas, juntamente com o aumento significativo nos preços do produto e o fechamento de postos nos finais de semana, gerando longas filas para abastecimento. Diante desse cenário, a Ford percebeu a necessidade de desenvolver motores mais econômicos para seus veículos. Em 1975, introduziu em sua linha de utilitários um motor de 4 cilindros e 2,3 litros, proporcionando 91 cavalos de potência a 5.000 RPM e 17 kgm de torque a 3.000 RPM. Esse motor, que também equipava o Ford Maverick com algumas modificações, apresentava um carburador de corpo único na Rural e de corpo duplo no Maverick. Apesar da redução na potência, o desempenho geral da Rural melhorou, tornando-se mais eficiente em termos de consumo em comparação ao motor anterior.
No entanto, o consumo ainda permanecia alto, mantendo uma média de 7,5 km por litro. Além disso, nesse período, o veículo recebeu uma transmissão mais moderna. Diante da presença de concorrentes que ofereciam modelos mais recentes e atualizados, a Rural já não conseguia competir de forma eficaz, sendo considerada um projeto antiquado e obsoleto. Portanto, o ano de 1977 marcou o encerramento da produção do Ford Rural no Brasil. Após 21 anos de presença no mercado brasileiro e a fabricação de mais de 182 mil unidades, a produção do Ford F-75 continuou por mais 5 anos, indo até 1982. Curiosamente, o veículo também foi comercializado em outros países sob diferentes nomes. Na Argentina, foi produzido pela Kaiser Argentina com o nome Estanciera, enquanto no Japão, a Mitsubishi o manteve como J37. A Rural certamente deixou uma marca significativa em toda uma geração, sendo utilizado tanto como carro de família na cidade quanto como veículo de trabalho no campo, enfrentando diversos tipos de terrenos, como lama, terra ou estradas danificadas. Você já teve ou conhece alguém que teve uma Rural ou tem? Compartilhe suas experiências nos comentários. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que têm ou tiveram uma Rural, pois certamente apreciarão. Se você gostou deste conteúdo, provavelmente ficará interessado na história da Chevrolet Veraneio, onde descobrirá muitas curiosidades incríveis sobre esse carro. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!